Objetivo de Pedrinho no Vasco para a temporada de 2026 pode surtir surpresa para o torcedor do Vasco. Ajuda de Português por reforços no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A sequência vitoriosa obtida pelo Vasco no Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção não apenas pelos resultados obtidos, mas também pela transformação que o time tem apresentado dentro de campo. O último compromisso contra o Red Bull Bragantino, em que marcou um placar de 3-0 a favor do Vasco, expôs detalhes fundamentais sobre o trabalho que Fernando Diniz vem desenvolvendo nos bastidores. E quem esteve à beira dos gramados, substituindo o técnico que esteve suspenso, foi o auxiliar Evandro Fornari, que assumiu o comando técnico na partida devido à suspensão do treinador. E as suas declarações após o jogo também revelaram informações importantes sobre os bastidores do Cruz Maltino. O auxiliar deixou claro que existe uma prioridade absoluta dos treinamentos de Fernando Diniz após o momento em que o técnico entendeu que o ataque do Vasco já havia sido resolvido as problemáticas que ele encontrou quando chegou no Cruz Maltino. Contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Vasco alcançou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, feito extremamente positivo em um campeonato tão difícil e que é extremamente raro em equipes que saem debaixo da tabela, caso do Vasco no início da temporada, e que passam a estar presente na página inicial da tabela de classificação. O Cruz Maltino, nos últimos 5 compromissos, com 4 vitórias obtidas, um resultado esse que permitiu com que o Vasco pudesse subir bastante na tabela de classificação e principalmente ganhar muita confiança para a sequência da temporada. De acordo com o auxiliar técnico do Vasco, Evandro Fornari, Diniz adotou uma prioridade absoluta nos treinamentos após a organização ofensiva do Vasco. O técnico passou a dar prioridade à parte defensiva e o Vasco, após a chegada da dupla de zaga atual, que tem sido titular, passou também a desempenhar muito mais positivamente. Nos últimos compromissos, o Vasco teve a sua defesa visualizando compromissos sem levar gols, e que não acontece por acaso. Números importantes e que passaram a permitir com que a defesa do Vasco pudesse ser a menos vazada durante os últimos 3 ou 4 compromissos em que o Vasco teve uma solidez defensiva muito boa. O Vasco de fato vivia uma temporada muito ruim durante a primeira metade do Campeonato Brasileiro. Às 19 rodadas iniciais, os números eram assustadores e revelavam um time completamente perdido em campo. Assim, conquistar apenas 1 ponto de média em relação aos 19 compromissos era de fato um número muito abaixo daquilo que o torcedor imaginava para a temporada de 2025. Durante o segundo turno, o Cruz Maltino aumentou essa média de pontuação por jogo, de 1 passou para 2, ou seja, o Cruz Maltino aumentou em 100% a questão dos aproveitamentos por compromissos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Uma transformação extremamente positiva, números que o próprio Fernando Diniz atribuiu diretamente aos reforços que chegaram na janela de transferências de meio do ano. Foram os casos dos jogadores Carlos Cuesta, Robert Renan, Cauã Barros, Andrés Gomes e também Matheus França, que desembarcaram em São Januário, trazendo talentos individuais e que permitiram com que o Vasco pudesse ganhar um elenco mais encorpado e principalmente experiência de jogadores de um nível de qualidade que agregaram muito rapidamente. Jogadores fizeram assim toda uma diferença e continuam fazendo essa diferença, permitindo com que o Vasco pudesse aumentar muito toda a sua questão de qualidade técnica. Outra pessoa que chegou e fez muita diferença foi justamente Admar Lopes, português que foi anunciado como diretor de futebol no dia 9 de junho e que também participou ativamente das contratações. Admar precisou de pouco mais de 1 mês e 15 dias para que pudesse mapear completamente o elenco, identificar exatamente onde estavam os problemas. 50 dias para atender as carências, buscar soluções viáveis dentro da realidade financeira devastada e convencer jogadores
apostar num projeto que parecia fadado a também ir por água abaixo em 2025. Cruz Maltino conseguiu a contratação de bons jogadores, muito avaliado também a Admar, que trouxe a inteligência para o processo. 4 dos 5 reforços têm entre 21 e 26 anos de idade, justamente uma idade que ele busca trabalhar em jogadores que podem ter um nível de desempenho bem mais positivo na equipe. A fase positiva que o Vasco conseguiu construir após o trabalho comandado pelo técnico Fernando Diniz pode mudar todo o cenário do clube para 2026. O último resultado sobre o Bragantino não representou apenas mais 3 pontos, mas também representou toda uma confirmação de uma fase que o Vasco tem vivido durante os últimos compromissos. Os resultados passaram a simbolizar uma virada de chave que foi permitida justo ao trabalho do técnico Fernando Diniz a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e que agora faz com que os dirigentes do Cruz Maltino possam pensar em um movimento um pouco maior para a temporada de 2026. A diretoria Cruz Maltina já começou a traçar algumas estratégias para um próximo ano. Assim, o torcedor vascaíno pode também vislumbrar, caso toda a temporada de 2025 possa continuar positiva, um 2026 um pouco mais ambicioso. Existe um objetivo concreto e bem definido nesse momento. Caso o time garanta uma vaga na Copa Libertadores para 2026, haverá um investimento um pouco mais robusto no mercado da bola. A ideia que circula de bastidores é que o planejamento é buscar um jogador de altíssimo nível para atuar ao lado de Felipe Coutinho. O camisa 10 se tornou uma principal referência técnica no meio de campo do elenco vascaíno e sua qualidade individual está acima de qualquer discussão. Por isso, a avaliação interna dos dirigentes aponta para uma necessidade específica: trazer atletas considerados acima da média brasileira, para que dessa forma possa ter uma robustez no elenco digna para um novo ano. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.